estamos vendo, talvez você tenha razão. De fora, pelo menos a mídia estrangeira está bastante crítica em relação ao que está acontecendo. E a mídia brasileira é essa que faz a influência. Bom, por favor, perguntas, questões, comentários. Sim, claro. Eu vou no microfone. Aí? Eu com você. Vou apresentar, se veja. Acho que você resumiu os três cenários, né? Mas talvez você podia tentar aproximar um pouquinho mais o cenário de uma nova eleição, né? Que está sendo falado já bastante. Quer dizer, a gente sabe que a continuação, a volta dela vai estar espremida entre movimentos sociais e neocapital, tudo mais e tal, vai ser difícil, como você disse. A questão da nova eleição é um risco incrível, tem que fazer uma PEC, ela tem que renunciar, né? É uma coisa complicadíssima. E, no fim da história, eu fico pensando, você falou logo no início que a gente não está aparelhado para esse tipo de golpe, então veja uma coisa muito importante, exatamente tentar se aparelhar para a continuidade do crime. Porque isso é um cenário também bastante provável. Tem que se aparelhar para tudo, né? Na verdade. Então, a minha pergunta é um pouco nesse sentido. Primeiro, você podia comentar um pouco mais da questão das novas eleições e o aparelhamento para a continuidade do tempo. Querem se manifestar? Por favor. Espera aí. Quando começa a responder, eu já vou mandar uma questão. Eu acho que o tema das novas eleições tem aparecido como a possibilidade, a novidade possível. Mas eu, pessoalmente, acho muito difícil. Muito difícil porque primeiro exige que a dívida que denuncie ou o julgamento eleitoral diga que eles utilizaram o recurso na última eleições, e os dois perdem a posição de presidente e vice-presidente, então há essa possibilidade. Tem que ter uma grandeza, um acordo, né, dos dois para renunciar e a eleição. Eu acho difícil. Se alguém que não possa pegar a palavra grandeza, ok. O vice que travou durante todo esse tempo, ao lado da presidente, dificilmente esse cara vai ter grandeza de um diálogo político capaz de colocar o Brasil em outra direção. Essa é a minha posição. Por outro lado, tem um problema com os personagens. O PSDB, hoje, quem é que ele tem para entrar nesse jogo? O Aécio está, da minha ponto de vista, ficar com fora do parágrafo. Porque mesmo ele não sendo ainda preso, mas ele está citado muitas vezes. Isso tem esvaziado muito a sua capacidade de se apresentar como alguém capaz de ser o presidente do Brasil. Eu acho que você já está em final de linha. E eu acho que mesmo a posição dele agora, como ministro do exterior, é ruim, porque é contra o Brasil, é contra toda a grandeza que o Brasil conseguiu construir ao longo dos últimos anos de um posicionamento externo mais interessante. Então, eu volto também um pouco lá embaixo a nossa coordenação, uma relação com os americanos, contra ao Mercosul. Então, eu acho difícil que este cara consiga ser o representante. Aí você cai para a Marina. A Marina que foi, durante um tempo, uma grande esperança para uma parte daqueles que estavam descontentes com o PT e que não queriam apoiar o PSOL e tudo mais. A Marina hoje, como é que ela vai se posicionar? Porque nesse jogo agora, a Marina tem se tornado muito titubeante. Ela tem ido lá, ela tem ido lá do outro. Ela tem se mostrado uma posição firme, no direcionamento e compromisso que ela, como uma possível candidata, pode levar o Brasil mais longe. Então, ela vai sofrer um pouco com neste momento que vai ser cobrado
à esquerda e vai ser cobrado também à direita. Esse lugar é difícil, numa composição um pouco para se constituir como um elemento capaz de chegar ao voto. Outra figura que vem aparecendo é Ciro Gomes. Né? O Ciro tem uma formação muito sólida, política muito sólida, esse caminho aí, não tem nenhuma mancha, né? Nunca foi chamado de corrupto, mas é chamado de vagabundo. Né? Ele é muito esquentado, então alguns cobram dele uma postura mais estadista, um discurso um pouco mais de acordo com o momento, porque quem for chamado nessa eleição vai ter que atrair um centro, vai ter que ser capaz de atrair o que for possível desse centro, que se construiu historicamente no Brasil, mas vai ter que ter coragem de jogar para o lado a parte desse centro que historicamente tem corroendo o Brasil, falando do PMDB. O PMDB é um partido que se construiu na história do Brasil, ele nunca disputou o lugar, né, do presidente, mas ele sempre teve o poder, ele sempre assumiu esse poder no vago de alguma questão institucional. Mas ali você tem tudo, você tem um cara que ideologicamente centro, que é possível dialogar, e tem o canalha, criminoso, que você tem que jogar para o lado. Então vai ter coragem de enfrentar essa história. Então, assim, eu não vejo hoje no Brasil, não é fácil, num processo eleitoral, primeiro, você construir, em tempo curto, essa personalidade capaz de minimamente responder aos anseios do que a gente está vivendo. E, se eleito neste quadro, eu te digo, dificilmente vai conseguir governar. Se a gente não mudar o Congresso, não tem jeito. Eu li recentemente um artigo do André Singer, que ele fala o seguinte: as manifestações são bacanas, tem que ser eficientes, mas se a gente quer caminhar na direção da transformação, tem que ter manifestações e trazer votos. A gente tem que ter coragem de ter que disputar votos. Esse é um problema do movimento social de uma forma geral. A gente, quando chega para disputar votos, a gente fala, cada um escolhe o seu, mas tem que estrategicamente disputar votos. Porque você tem que mudar essa correlação de forças que está aí. Do contrário, não adianta a nova eleição. A gente vai cair no outro. Eu acho que esse é o buraco que a gente tem. Porque quem encontrar a chave, ou se nesse momento encontrar uma chave para apontar para novas eleições, eu acho que aí você consegue confluir. Alguns vêm pressionando muito a Dilma para que ela devia, como alguém de ter um ato de grandeza, renunciar e chamar a novas eleições. Ela sairia como uma grande vencedora, porque ela desmontou o golpe. Eu não tenho muita clareza. Te confesso que acho que é um discurso bacana, eloquente, mas não sei se isso tem respaldo na realidade política brasileira nesse momento. Então, eu acho que é isso. Eu estou com 6 pedidos de contribuição, então, por favor, comece com o nosso direito. E depois, em seguida, eu vou sugerir que a gente passe agora algumas contribuições. E sempre que você quiser intervir, você fala, peraí, Luiz, você manda aqui, você vai lá. Assim, por favor, pelo menos o nome de você, identificar o nome. Satisfação, Arnon. Era só uma questão do comentário do colega, era sobre que faltou esse personagem que tem o apoio de uma grande massa que foi às ruas, apoiada pelos partidos de direita, e que é um crescimento ultraconservador no Brasil, que o grande personagem que é Bolsonaro. E é uma grande discussão sobre, com as eleições no próximo ano, se houvesse, como seria a participação dele e esse crescimento que é visível nas redes sociais com um personagem desse, essa fênix que é os conservadores do Brasil. Obrigado.
falei, sou advogado, formado em Direito da cidade e presidente da Associação Brasileira de Comércio Online. Eu compartilho com o Itamar, a gente tem uma visão bastante carinho no nosso país, mas minha leitura é bastante diferente. Por exemplo, eu discordo completamente da forma do golpe. Eu acho que, por exemplo, não há golpe, obrigado, o direito a dizer que não há golpe. E o que nós vemos aqui, que eu tenho uma empresa, que a gente trabalha com empresas brasileiras também, que eu venho notando nos últimos 5 anos para cá, é que o Brasil, a camada empresarial brasileira, tem sofrido enormemente com desenvolvimentos políticos. E, isso gera desemprego, isso gera informidade social, isso gera diversas coisas, isso gera, digamos, uma insatisfação do governo do PT, que é, de certa forma, responsabilizado. E isso praticamente em decorrência dos atos que ocorreram, digamos, de cunho econômico, a Dilma praticamente vai estar pagando o pato, embora ela não seja primordialmente aquela que apontou essa história. Eu vejo outros pontos também, por exemplo, é mais assim para a gente provocar uma discussão, para fazer uma controlação, para a gente ter algo para discutir também. Eu vejo de uma forma bastante clara também que existe aí uma coisa que não foi conversada até agora, um desenvolvimento que começou com o mensalão, que se desenvolveu o petrolão, o escândalo do BNDES hoje ainda nem veio à tona. E tudo isso tem um certo DNA por trás, onde é que, digamos, brasileiros se questionam até quando essa coisa continua. Isso levou, de uma certa forma também, uma grande insatisfação, e não é só com é com a nossa camada política de uma forma geral. A gente sabe muito bem que a turma do PMDB, a turma do SBT, como, digamos, está sendo revelado na Lava Jato, todo mundo. Mas, do outro lado, também, eu não sei se há necessidade de ter pena do PT numa situação, porque eu vejo o desenvolvimento atual como um desenvolvimento bastante democrático. A gente chama isso, sim. Não é coisa, a gente chama isso de alternância de poder. Onde, num certo tempo, alternância com golpe? Digamos assim, um movimento político toma certas decisões, provoca certos desenvolvimentos, e isso também, alternadamente, foi praticamente o PT que sucedeu ao governo do PSDB, que também sucedeu ao governo anteriores. Isso é uma coisa completamente natural no Estado democrático. Golpe? Gente, a opinião deles, né? Tem mais uma pergunta? Não, deixa ele comentar. Democracia, né? Só um pequeno comentário. A alternância de poder se dá pelo voto. Um Estado democrático, né? Um Estado democrático. Não. Não, acho que o debate é nós somos todos diferentes. Mas a gente não, acho que bacana isso. Eu acho um pouco das posições claras. Ou deixa não ficar dizendo eu penso dessa forma. Eu claramente ia começar esse ponto, então assim, fora dele. Eu ia começar porque uma brincadeira que começou, teve o acordo que foi fazer no Bom Dia Brasil, entrevistar um estudante. Isso a gente não ia cedinho. Para falar das mazelas da universidade. Ele foi lá, aí quando ela abriu, ela fez o lead da matéria, e ele falou, primeiramente fora dele. Então, isso virou uma brincadeira entre a gente que é contra o golpe. Né? É outra coisa, a narrativa do golpe, eu sou militante e certamente tem uma discussão jurídica, inclusive, que está cada vez tendo mais força, porque tem juristas também falando, mostrando que é outro tipo de golpe. E quando a gente fala que não é golpe, a gente está se referindo ao golpe militar. O que está sendo discutido agora é como é que esse, e está muito claro, você deve ter acompanhado, o que está vazando agora, a forma como a Lava Jato está fazendo, ela tem muitos méritos, mas a forma particular, como ela vinha colocando, vazando, né, os seus depoimentos,
claramente ficou evidente de que havia uma parcialização disso. Uns eram mais definidos que outros. Isso ficou claro agora nos últimos tempos. Então, por isso, para dizer que a própria postura narrativa, né, do que nega golpe, ela um pouco está se desfazendo. Então, mesmo toda a movimentação que houve nas redes sociais, né, é uma briga pela corrupção, e todos nós somos contra a corrupção, se petista ou não, mas está claro que, na verdade, esses casos, eles não têm nenhum problema com a corrupção, eles convivem muito bem com a corrupção. Então, assim, se realmente a gente tem um movimento profundo de transformação do Brasil, a gente tem que ser contra a corrupção. E aí é desmontar toda essa lógica que está na política brasileira, nos governos brasileiros que vem se repetindo. E aí eu concordo, você acha que o erro do PT foi acreditar que era possível trabalhar na mesma lógica, né? Trabalhar na mesma lógica, mesmo para fazer o bem, ou mesmo para beneficiar a maioria. Só que eles cresceram, eles estão lá há anos, eles dominam uma máquina, dominam uma lógica da corrupção, do jeitinho, e o PT pagou caro por isso, está pagando caro por isso. Então, assim, eu acho que é fundamental a gente enfrentar a questão da corrupção, eu acho que a gente tem que enfrentar a questão da reforma política. Agora, eu volto a dizer, é um golpe que a gente ainda não sabe adjetivar, que a gente está na cabeça do golpe militar. Mas, assim, toda essa lógica, como o STF tem se comportado, e eu tinha uma visão diferente do STF. Então, agora você começa a ver as diferenças entre eles, né? Posicionamentos diferentes entre esses juízes e fatos. Mas são eles que têm que ser, né, a baliza dessa nação. Mas os caras estão se comportando também de uma forma posicionada.